Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não só nessa mensagem, como em todas do Evangelho, Jesus acaba falando sobre a vida futura, sobre a pluralidade das existências, ou seja, o nascer de novo. Então ele falava sempre da vida futura, com outras palavras, mas falava. E às vezes a gente fica até hoje perguntando o que seria a vida futura. A vida futura é a sobrevivência, ou seja, a vida do espírito após a morte do corpo. A verdadeira vida, que é a vida espiritual. O nosso corpo são as nossas existências. O nosso espírito é a nossa vida, que é uma só. As existências são milhões e milhões, né? Então, quando Jesus dizia, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele falava exatamente isso. A criatura, o espírito, para ver o reino de Deus, é necessário que ele esteja em condição de espírito puro. Como Jesus, como outros Cristos. E para que nós nos tornemos espíritos puros, é necessário que nós nasçamos e morramos vários milhões de vezes para a gente conseguir essa frase, ver o reino de Deus. Quando ele fala de ver o reino de Deus, o que seria ver o reino de Deus? Se nós sabemos que Deus não é uma criatura, é uma força superior, é uma força que emana a tudo e a todos. Portanto, ele não tem um local geográfico para que ele fique. Ver o reino de Deus, que ele quer dizer, é entendermos os desígnios de Deus. É compreendermos a vontade, o desejo de Deus. Hoje nós não compreendemos. Tanto é que, de vez em quando a gente começa a sofrer, passar por uma dificuldade, a gente não vacila para falar, Deus está me castigando. Não. Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário, Ele nos dá, nos concede o livre-arbítrio, que é a liberdade para fazermos aquilo que nós bem entendermos. São Paulo fala lá numa mensagem, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, para nós chegarmos a ver, chegar ao reino de Deus, é necessário que nós passemos por milhares e milhares de reencarnações. Por quê? Porque é através das reencarnações que nós vamos progredir, nós vamos evoluir moral e espiritualmente. A reencarnação é a volta do espírito para um outro corpo que é constituído para ele naquela
fase, naquela existência, que ele vai habitar aquele corpo que não tem nada a ver com o outro, ou com os outros que nós tivemos, né? Então, fica bem claro, diante da ideia da reencarnação, a pluralidade das existências. E fica bem claro para nós que, para nós vermos o reino de Deus, para entendermos mais profundamente os desígnios de Deus, seus desejos, suas vontades, quais são as vontades do Pai? A felicidade dos filhos. Deus não quer que nenhum filho sofra. Deus não dá privilégio para ninguém, mas também não castiga ninguém. Essa diferença de pensamento é nossa aqui na Terra, é do ser humano. Deus não vê diferença, Jesus não vê, não age com diferença com ninguém. Então, se a gente negar a reencarnação, a gente estaria negando o quê? Os ensinamentos de Jesus, que ele sempre disse, sempre ensinou, com outras palavras, né? Então, as reencarnações são milhares e milhares, que são as oportunidades concedidas pelo Pai para o melhoramento de todos os seus filhos, de toda a humanidade. Esse tempo que a gente às vezes conta aqui e fica apavorado, às vezes a gente pensa, está demorando muito. Deus não tem pressa. Ele sabe, ele entende, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece o pensamento, a atitude de cada criatura. E ele sabe que é quase infinito esse processo de reencarnação para o melhoramento, para a evolução, para o progresso do espírito, para que a gente consiga entender bem direitinho, bem próximo, quais são os desejos dele. Hoje nós não acreditamos realmente nos desejos de Deus. É muito fácil a gente acreditar quando a gente está alegre, está feliz, quando está tudo bem. Basta surgir um sofrimento, um problema, que a gente já fica pensando, Deus esqueceu de mim. Quantas vezes a gente ouve falar assim, Deus não tem tempo comigo, Deus está muito ocupado, não lembra de mim. Não é bem assim. Se nós estudarmos, se nós aprendermos um pouco, nós vamos entender que não é por aí. As culpas não são dele. As culpas não são de Jesus. As culpas são nossas, trazidas de vidas pregressas. Só que tem uma coisa: diante das leis divinas, nada, ninguém fica impune. Tudo que a gente faz de bom e de não muito bom ou de ruim, a gente traz acumulado em todas as existências. E, de repente, eu tive um professor que ele falava assim, cada existência a gente traz uma gaveta cheinha de duplicatas, que são as dívidas a serem resgatadas. De repente, numa existência, eu rasgo 10 duplicatas, mas eu ponho 20. Então, quando eu retorno, eu começo tudo de novo. Eu não vou retroceder, o espírito não retrocede, mas ele começa de onde ele parou para prosseguir. De repente, em alguma área, algum sentido da vida, eu consigo progredir um pouco mais, mas no outro não.
que são duas as asas da intelectualidade e da moral. De repente, numa existência, a gente evolui bastante intelectualmente falando. Mas quanto mais evolui intelectualmente, mais dificuldade às vezes tem para evoluir moralmente. Aí, numa outra existência, eu volto para evoluir a parte moral, para que as asas fiquem iguais, para que eu possa voar, para que eu possa ir progredindo um lado e o outro para chegar ao reino de Deus, para aproximar o nosso sentimento sincero com a vontade do Pai. Então, quando, por exemplo, desencarna um ente querido, um familiar, um amigo, nós não falamos da separação. Só que os laços não se rompem. Com a desencarnação, só os laços que são rompidos são os laços da matéria. E nós acreditamos mais na separação, por quê? Porque nós valorizamos mais a matéria do que o espírito. Ainda está muito difícil para nós entendermos e aceitarmos que nós somos espíritos habitando um corpo, e não um corpo tendo um espírito. Então, com o rompimento dos laços físicos, os laços espirituais não se rompem. Pelo contrário, reapertam, reaproximam. Porque lá no plano espiritual tem os grupos, as famílias espirituais. De repente, alguém que não tem nada a ver com o campo sanguíneo é mais família do que a própria família de sangue. Por quê? Porque lá eles se reúnem pela afeição, pela simpatia, pelas tendências, pelos desejos, enfim, pelas formas de pensar. Aí o que acontece? A gente volta para o corpo para continuar essa reaproximação com os nossos afetos, com os nossos amigos, e para uma aproximação com os nossos desafetos, com os nossos inimigos. Porque não adianta alguém falar, eu não tenho inimigo, todos nós temos. Não dessa, mas do passado. De vidas pregressas. Nós não sabemos o que nós aprontamos e o que aprontaram conosco. Então, nós temos os desafetos, nós temos as antipatias, que às vezes a gente nem sabe por que daquela antipatia por aquela pessoa, por que eu percebi que aquela pessoa não gostou de mim, é antipática a mim. Alguma explicação tem. Nada é por acaso. Então, esse período do plano espiritual alguém e o plano carnal alguém, mesmo assim a gente não se separa. A separação é a separação física. Quem é aqui que, num sono bem profundo, não sonhou um sonho bem real com um ente querido que já foi? Não é sonho apenas, é encontro real. Mas nós não acreditamos, nós não aceitamos muito porque a gente não tocou, a gente não pegou. E para nós o que vale é ver, tocar e pegar. Como no espírito nós não podemos pegar, nós não acreditamos.
Mas quantas vezes acontece, a gente acorda ainda pensando naquele sonho que a gente teve. Poxa, mas foi tão real o meu sonho. Será que era só um sonho? Ou era um encontro verdadeiro de amizade, de consolo, de orientação? Quantas vezes a gente recebe orientação? Então, são coisas que acontecem na vida da gente, que se a gente parar para pensar, a gente vai realmente acreditar na vida futura, na vivência real do Espírito. Então, se nós tivéssemos uma única existência, como que a gente iria progredir? Se nós aqui hoje somos cheios de defeitos, de vícios, de inveja, de orgulho, de egoísmo, de soberba, de mesquinharias, como que a gente iria chegar ao reino de Deus? Com uma, 2 ou 10 encarnações? Não, não é possível. Esse progresso, ele acontece. Se quiser progredir, progride. Se não quiser, progride a si mesmo. O espírito está lá na erraticidade. Se ele quiser reencarnar, ele se prepara, ele participa ou concorda com a programação reencarnatória e volta. Se ele não conseguiu melhorar, não fez nada, ele não quiser reencarnar, ele reencarna compulsoriamente. Por quê? Porque é só aqui no corpo que a gente vai progredir. Não tem outro caminho. Como não tem outra senha para chegar ao reino do céu, senão a caridade, não tem outro caminho para o progresso, se não for a reencarnação. Ah, mas nós progredimos lá no plano espiritual? Progredimos. Menos, mas progredimos. O que acontece? Quando nós chegamos lá, a primeira coisa, tomar consciência, principalmente da última existência, depois das outras. Aí a gente faz a tomada de consciência de todas as besteiras que a gente fez, em todas as existências. Aí vem o arrependimento. Eu poderia ter feito diferente, mas não fez. Mas pode fazer, poderá fazer numa outra. Aí, vindo o arrependimento, vem o remorso, aí vem o sofrimento. Diante desse sofrimento, vem o desejo de fazer o bem, o desejo de amar de verdade, de auxiliar, de ajudar os outros desencarnados e os encarnados também. Porque nós sabemos que nós somos muito auxiliados pelos bons espíritos, né? Todos nós temos o anjo guardião, que não precisa da gente pensar que ele está à nossa disposição, que não está. Mas ele nos socorre sempre que nós necessitamos, que nós precisamos. Mas ele não vai também chegar e falar, ó, faça isso, não pode fazer aquilo. Não. Ele nos intui, pensa melhor, reflita, raciocina, veja se isso vai dar certo, se o resultado vai ser positivo para você e para os outros. Agora, o discernimento e a tomada de conduta é de cada um. Então, André Luiz, ele fala assim que Jesus é o avalista, mas no banco do progresso, da reencarnação, o devedor, apenas o devedor é que paga. Jesus não vai pagar dívida de ninguém. Deus não vai pagar dívida de ninguém. Vai nos dar o livre-arbítrio,
vai nos conceder o discernimento. Por quê? Às vezes a gente pensa, ouve alguém falar, se Deus fosse bom, não deixaria acontecer tanta maldade. Ele é tão bom que ele permite. Agora, tomar as condutas, ter o bom discernimento é de cada um. Por quê? Senão, onde estaria o merecimento? Dar tudo pronto? Como é que ficaria? Já criar um espírito evoluído? Não tem como. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, dotados de inteligência, discernimento, para trabalhar essa inteligência, esse discernimento, para o caminho do bem. Agora, tem as duas escolhas, né? A escolha é nossa. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Então, também, ele não nos condena por nós demorarmos tanto tempo para melhorarmos. Ele sabe que em cada existência vai um pouquinho, faz um pouco errado, faz um pouquinho certo, porque ele não tem pressa. O tempo dele não é como o nosso tempo. Nós temos o hábito de pensar no tempo, está demorando muito. Não, para Deus não tem o tempo. Então, se a gente pensar um pouco melhor e quiser realmente evoluir para chegar a ver o reino de Deus, para chegar à condição de espírito puro, para entender melhor, estar junto com Jesus, com outros Cristos, outros espíritos puros, é procurarmos fazer a reforma íntima. André Luiz, ele fala para a gente pensar como que nós estamos levando o nosso comportamento de reforma íntima, de renovação moral. Porque a reforma íntima é íntima. Ninguém evolui ninguém. Nós fomos educados pelos nossos pais, educamos os nossos filhos. Naquele período que a gente domina, a gente coloca as boas ações, as boas atitudes, vai se formando o caráter. Uma vez que o caráter da pessoa já está formado, só ele pode mudar. Ninguém muda ninguém. A gente pode, alguém que já vivenciou um pouco mais, já estudou um pouco mais, pode dar uma dica, pode dar um conselho. Se a pessoa quiser seguir, ela vai. Se ela não quiser, por quê? Porque está vindo de fora para dentro. E a reforma íntima, ela é de dentro para fora. É de cada um. A renovação moral é de cada um. Então, André Luiz, ele recomenda muito para a gente prestar atenção o que nós estamos fazendo dessa oportunidade concedida pelo Pai para estarmos aqui, para aprendermos, para estudarmos, para aprendermos a praticar o bem, a amar o próximo. Nós amamos muito nossos amigos e nossos familiares. Se chegasse para Jesus, ou quando chegava para Jesus, com um familiar ou com um bandido, para ele era igual. Para nós não tem como. Não tem como ser, porque é muito risco para a nossa vida. Então, quando Jesus estava reunido lá, que vieram avisar
Aí fora estão a sua mãe e os seus irmãos. Ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não estava renegando a família material. Não, ele estava comprovando, por exemplo, ali que ele estava dando, que a verdadeira família é a família espiritual. São aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma vontade, porque nós somos movidos por desejo e vontade. Então, quem pensa exatamente ao contrário, não é uma família próxima, mesmo sendo do mesmo sangue. Quem pensa do mesmo jeito, respeita, procura cumprir os ensinamentos do Evangelho, esse é o membro mais próximo da família. Está fazendo corretamente como as outras pessoas que fazem de forma correta. Então, ele fala que é importante a gente observar o que a gente está fazendo. Por quê? Porque nós sabemos, todos nós aqui sabemos, qual é o objetivo da reencarnação. Só tem um: evoluir. 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 Não tem outro motivo para a gente estar aqui. Nós valorizamos muito os prazeres materiais, que às vezes são condenáveis, porque sempre tem o excesso. Mas o objetivo único da reencarnação é o progresso do espírito para chegar próximo do reino de Deus. Então, quando André Luiz dá esses avisos para a gente, ele deixa bem claro, com exemplos corriqueiros do dia a dia, todas as dificuldades que nós passamos. De repente, a gente tem um familiar problema, que a gente pensa: por que está esse elemento completamente diferente dos outros aqui? É um cobrador do passado, que veio ali naquela família cobrar, ressarcir. Então, a gente ajudar, ter paciência, ter tolerância, vai auxiliar aquela criatura, mas vai auxiliar muito mais a gente. Então, é oportunidade para todos caminharem no caminho da evolução. Então, pensemos, não é por acaso que estamos nessa família, não é por acaso que temos os familiares que nós temos, que temos os amigos que nós temos. Às vezes é difícil suportar, tolerar um amigo, mas a gente tolera porque a gente gosta daquele amigo. Como também não é por acaso que nós estamos reunidos aqui todos os domingos, né? O objetivo é um só: o progresso do espírito, para chegarmos ao reino de Deus. É isso. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.